Bom dia, nono ano. Tudo bem? Vamos começar a nossa semana fazendo a seguinte reflexão. Pequenas atitudes mudam o mundo. Apenas dizer bom dia para as pessoas já pode fazer toda a diferença no dia de alguém. Já pensou que demais, né? Receber um pequeno gesto de carinho pela manhã sem ter feito nada? A vida é curta e feita de momentos. Espalhe o amor. Então, com esse pensamento, com essa ideia aí que a prof inicia a aula, eu quero propor um desafio para vocês esta semana. Vocês vão fazer um pequeno gesto de carinho por alguma das pessoas que vivem na casa com vocês. Pode ser o pai, a mãe, a avó, a tata, né? Quem convive aí com vocês. Tá? O que pode ser esse gesto de carinho? Criatividade de cada um, né? Mais umas opções, umas sugestões, né? Deixa um recadinho lá, um papelzinho, um cartãozinho, uma cartinha na bolsa da mãe, no molho de chaves do pai, no painel do carro do pai, né? Ou da mãe também, né? Algo assim nesse sentido, que eles vão abrir, vão pegar, nossa, olha, né? Meu filho deixou isso para mim e tal. Porque a vida da gente ela é tão curtinha, e é tão gostoso receber esse carinho, né? Não importa se o outro não faz, façam vocês. E aí na próxima semana nós conversamos a respeito, ok? Desafio de vocês. Hoje nós iniciamos o nosso material novo, o livro 2, que é formado por 3 módulos. E nesse bimestre agora, nós vamos trabalhar aí o módulo 5, provavelmente, talvez um capítulo do 6, mas provavelmente só o módulo 5. E esse módulo 5, o tema dele é a Segunda Guerra Mundial, composto de 4 capítulos, todos eles relacionados à Segunda Guerra. E no capítulo que a professora separou que nós vamos ver hoje, é o capítulo 14, ele é da página 6 à página 23, e conforme a prof começou a trabalhar, quando nós temos 2 aulas por semana, então eu dividi ele, e a primeira parte vai ser da página 6 à página 15 para esta semana. Nessa página 6 à página 15, a gente vai ver o quê? Um novo conflito se aproxima. Logo na abertura, para quem está sem o livro, né? A proposta da prof sempre é pausa o vídeo aí, pega seu livro, pega lápis, borracha e já fica aí com o material a postos, né? Logo na abertura do capítulo vocês têm imagem de pílulas de medicamentos, a molécula de DNA, os satélites, uma ilustração de como se imagina ser a explosão do Big Bang e assim por diante. Ela vai mostrando as imagens e o texto que acompanha a abertura, ela está falando sobre uma revolução científica pela qual passamos no século XX e ainda continuamos passando. Aí, quando esse novo conflito se aproxima, né, qual era o interesse diplomático dos países em si? Nessa primeira década do século XX, ela foi marcada por diversos acontecimentos que impactaram diversas regiões do mundo. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, a descrença em governos democráticos, aqueles democráticos e parlamentares e tal, que não estavam conseguindo, né, resolver os problemas sociais e econômicos desses países. E ainda podemos citar o surgimento do primeiro país socialista, ali no caso, a União Soviética. Uma das outras coisas que gerou bastante impacto também foram os tratados de paz firmados a partir de 1919, que não agradaram a todos os países envolvidos neles. Os países que venceram a Primeira Guerra, eles vão tentar manter a paz e reafirmar os privilégios que eles conseguiram com a suposta vitória. Os derrotados, eles vão se sentir prejudicados e vão buscar novas renegociações. E alguns deles até
vão demonstrar um interesse por uma nova guerra na tentativa de reverter a humilhação que eles sentiam no pós-guerra. Aí o capítulo ele vai falar sobre os países, alguns países, como eles estavam vivendo nessa época. Ele menciona os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, o Japão, a Itália e a Alemanha. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles se tornaram um dos países mais prósperos do mundo. Isso a gente já vem falando lá desde da situação da Primeira Guerra, né? Em que eles entram bem no finalzinho e isso faz com que eles estejam bem. Eles estão em destaque, digamos assim. Como eles estão ocupando um papel fundamental na economia global, eles vão tentar participar, ser incluídos, né, na Liga das Nações. Mas o Congresso votou contra essa decisão e eles se mantêm isolados, então. Mesmo eles se mantendo isolados, tanto de problemas políticos mundiais, eles garantem ainda a livre circulação econômica e financeira deles. Por isso, ele acaba se tornando um dos países, né, principais, um dos principais credores no pós-Primeira Guerra. Um dos problemas políticos que poderia afetar os Estados Unidos era o aumento da influência japonesa, tanto no Extremo Oriente quanto na região do Pacífico. Em relação à França e Inglaterra, elas participavam sim da Liga das Nações, elas eram as líderes da Liga das Nações, com essa ausência dos Estados Unidos, né? Porém, elas discordavam em relação a alguns pontos sobre os rumos da política internacional. Esses países vivenciavam as consequências do pós-Primeira Guerra. Por exemplo, as forças armadas estavam debilitadas e a população defendia uma política mais pacifista. E aí, uma das ideias para isso, para solucionar esses problemas, vai ser por meio da diplomacia, onde os dois enfraquecidos vão adotar a política de apaziguamento, buscando então reorganizar a Europa e demais regiões do mundo a partir de demandas urgentes. Inclusive, eles acabam cedendo para os alemães o que eles esperavam. O Japão era o único país industrializado do Extremo Oriente, porém ele sofria com a escassez de matéria-prima para manter a sua economia em crescimento. Ele tinha uma marinha bem desenvolvida e, durante a Primeira Guerra, ele conseguiu conquistar algumas colônias alemãs no Oceano Pacífico. Terminada a guerra, as potências mundiais, principalmente os Estados Unidos. Então, a prof falou que terminada a guerra, aí as principais potências, essas potências mundiais, principalmente os Estados Unidos, eles vão decidir controlar um pouquinho esse crescimento japonês. E com isso, eles vão convocar, então, a Conferência de Washington. Nessa Conferência de Washington, o Japão acaba sofrendo, por quê? Porque ele precisa reduzir a marinha dele e desocupar os territórios da China. Além disso, o Japão acaba sendo afetado pela Grande Depressão da década de 30, pela crise lá de 1929, porque ele acaba tendo influências negativas, digamos assim, em relação ao comércio internacional e aumenta muito o desemprego no país. No final de novembro de 1936, o Japão e a Alemanha nazista assinaram o Pacto Anti-Kuomintang contra a ameaça comunista. Porque eles acabam fazendo isso? Por estar se aliando a alguma coisa, começam as alianças aí, digamos assim. Em relação à Itália, a Itália também foi um país afetado pela crise de 1929,
O Mussolini, que era primeiro-ministro da Itália já desde 1922, vai dar início a uma política expansionista mais agressiva. Para que ele vai estar fazendo isso? Com a ideia de reverter a tal da vitória mutilada, né, no pós-Primeira Guerra, porque ele não se conformou pelo que lhe restou, digamos assim, na Primeira Guerra. Diante desse expansionismo, então, ele acaba assinando um acordo de cooperação mútua com a Alemanha, tá? E dessa forma, nesse acordo, ele fica conhecido como Eixo Roma-Berlim. E mais tarde, o Japão também vai se juntar a essa aliança e vai formar, então, aquilo que ficou conhecido como Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Essas alianças são de ajuda mútua aí. As tensões entre os países vão aumentando cada vez mais e em 1939 o Mussolini e Hitler assinam inclusive o Pacto de Aço, que previa o auxílio militar de ambas as partes em caso de guerra. Em relação à Alemanha, travou aqui. Em relação à Alemanha, os interesses que a Alemanha tinha. Hitler e o Partido Nazista propunham a garantia do espaço vital alemão e, para isso, tinham como base a expansão territorial e a eliminação dos inimigos dos alemães. Isso ele já era a proposta dele dentro do livro Mein Kampf, que ele escreve enquanto ele está preso. Tá? Ele defende o surgimento de uma nova guerra com esse tipo de atitude. Quando ele está querendo eliminar os inimigos, né? Quem seriam os inimigos para os alemães, né? Pessoas com diferentes orientações políticas. Os comunistas seriam inimigos, os povos de outras etnias seriam inimigos, os judeus eram inimigos. Então, se for preciso, eu vou ultrapassar, eu vou eliminar esses para conseguir os meus objetivos. A Alemanha tem diversos interesses políticos em jogo nesse momento e a necessidade de manter a paz, a simpatia pelos regimes autoritários e o temor do avanço comunista que vai, que eu posso dizer, que vai alimentar ainda mais a expansão nazista. A Alemanha, então, ela dá continuidade ao projeto expansionista dela dentro de uma política de recuperação dos territórios alemães perdidos após a Primeira Guerra. Então, quando ela vai fazer esse tipo de campanha, né, o Hitler vai propor que eles só estão tentando recuperar aquilo que eles perderam. Eles estão tentando reaver as regiões habitadas pelos germânicos antes da guerra, de territórios que eles teriam perdido na guerra. Tá? Mas isso acaba sendo uma falsa promessa, tá? Ele continua anexando o território, por exemplo, o território da Áustria. Né? Ela acaba aceitando a se integrar à Grande Alemanha e essa incorporação estava proibida pelo Tratado de Versalhes. Só que não teve reação internacional nenhuma. Então, acaba, né, sendo, digamos assim, cômodo para os outros países também. Eles não reagem, digamos. Né? A Alemanha vai organizar a Conferência de Munique. Participa a França e a Inglaterra nisso. Vai incorporar território que eles tinham perdido. Depois vai ser conhecido como Acordo de Munique. E as pessoas não vão estar questionando essas anexações aí. E, inclusive, alguns territórios locais anexados pelas tropas, os alemães são recebidos com flores, saudações, festejos e assim por diante. Então, é bem estranha essa reação. Para as atividades de vocês essa semana, então a leitura, questão invertida, exercício 1 a 4, atividade 1 a 3 e para postar no AVA a atividade 2 da página 21.